Ramalho e Anos. Antônio dos Santos Ramalho e Anos nasceu em Alcaínza 25 de janeiro de 1935. Era filho de Manuel dos Santos e Anos, empreiteiro e proprietário, e Maria do Rosário Ramalho. Casou com Maria Manuela Duarte Neto de Portugal e Anos. Cursou o Liceu Nacional de Castelo Branco, Escola do Exército, estágio no curso de Instrução de Operações Especiais, estágio de Instrutor de Ação Psicológica no Instituto de Altos Estudos Militares, Faculdade de Direito de Lisboa, Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Oficial de Infantaria, alferes, tenente, capitão, graduado em major, tenente-coronel, coronel, graduado em general e general. Comissões de serviço: Índia, Macau, Moçambique, Guiné, Angola. Comissão ad hoc para os meios de comunicação social, presidente da administração da Radiotelevisão Portuguesa, chefe do Estado-Maior do Exército, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, presidente do Partido Renovador Democrático, eleito deputado à Assembleia da República, conselheiro de Estado. Candidato à presidência da República, é eleito à primeira volta, em 27 de junho de 1976, com 61,59% dos votos. Reeleito à primeira volta a 7 de dezembro de 1980 com 56,44% dos votos. Presidente da República de 14 de julho de 1976 a 9 de março de 1986. Foi da geração de oficiais que, tendo iniciado a carreira nos finais dos anos 50, veio a fazer toda a guerra colonial e, em 1974, já com o posto de major, e depois tenente-coronel, assume a contestação às alterações da carreira militar, efetuadas por Marcelo Caetano, ao Congresso dos Combatentes e do Movimento das Forças Armadas, que resulta da radicalização e politização desses objetivos iniciais. Em 25 de abril de 1974, está em Angola, pelo que não participa nas operações militares que derrubam o Estado Novo, mas foi imediatamente chamado a Lisboa. Durante a sua comissão na Guiné tinha estabelecido relações com dois homens fundamentais do novo poder, Spínola e Otelo. Oficial de informações encarregado da montagem do serviço de radiodifusão e imprensa. Acabou assim a presidir a RTP, o mais poderoso meio de influência da opinião pública. A independência com que procurou exercer essas funções não lhe pouparam pressões e acusações, culminando na da sua alegada implicação no 11 de março de 1975. Imediatamente se demite, e exige um inquérito à sua atuação. Ilibado foi colocado no Estado-Maior-General das Forças Armadas, ligado ao grupo dos militares moderados, que ficou conhecido por Grupo dos Nove. Foi por eles encarregado de preparar os planos operacionais de repressão de uma eventual tentativa de golpe pela facção mais radical das Forças Armadas, que aplica, com sucesso, a 25 de novembro de 1975. Após o acordo no segundo pacto Movimento das Forças Armadas, partidos, quanto à eleição direta do Presidente da República, torna-se, por razões que noutras circunstâncias seriam obstáculos, o candidato presidencial mais forte, com o apoio dos militares moderados e dos principais partidos, PS, PSD e CDS. A sua vitória nas presidenciais de 1976 foi uma legitimação do fim do processo revolucionário em curso. Tornou-se, assim,
o primeiro presidente da República eleito na vigência da atual Constituição. O seu primeiro mandato foi marcado pela questão militar, onde, tal como Costa Gomes, aos poderes de comandante-chefe das Forças Armadas, enquanto Presidente da República, se juntavam os de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e ainda os de por inerência presidir ao Conselho da Revolução. Acentuou sempre que a missão das Forças Armadas era tão só assegurar que as escolhas legítimas em eleições livres fossem respeitadas. A sua atuação foi no sentido de restabelecer a hierarquia e a disciplina e de impor o retorno aos quartéis. Neste aspecto essencial da normalização, o seu sucesso foi total e decisivo. A relação com os países da NATO, que deram mostras do seu apoio às iniciativas do presidente Yanush. A sua atuação, a nível de política interna, foi bem mais difícil e controversa. A sua ideia da presidência como um poder arbitral mas que podia e devia criticar publicamente o governo e os diversos partidos, esperando assim corrigir a atuação destes, foi vista pelos líderes partidários como um desafio à sua autoridade. Em 1976, um significativo grupo de dissidentes dos vários partidos tenta levar o presidente Yanush a efetivamente adotar essa estratégia até ao que consideravam ser as últimas e lógicas consequências, formar um partido presidencial, o que recusou. Um após outro, os principais líderes partidários, tendo falhado as tentativas de obter o seu apoio, veem-no como alvo privilegiado. Mas esta conflitualidade teve custos, e a primeira revisão constitucional diminuiu-lhe o espaço de manobra em duas áreas fundamentais, política externa e de defesa. Com o fim do seu mandato, e com o esvaziamento dos seus poderes, não resistiu segunda vez ao apelo para formar um partido à sua imagem. Anunciou em julho de 1984 que após o abandono da presidência, prosseguiria a sua atividade política num partido, e com Yanush ainda na presidência surgiu o PRD. No entanto, derrotado Salgado Zenha, o candidato a seu sucessor que apoiara, acabou por entregar a presidência ao seu grande adversário Mário Soares. Em 2000, rejeita a promoção a marechal. Atualmente, é por inerência, como todos os presidentes, que tenham já cumprido os seus mandatos, conselheiro de Estado vitalício.